diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E aí acrescenta: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que significa séculos dos séculos? Não tem fim. Então eles serão atormentados por toda a eternidade, não vai parar nunca mais. Então, versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, foram julgados esses mortos. Imagine, diante do trono de Deus, não tem advogado. Esses mortos, essa multidão incontável, não tem ninguém para defender. Então diz o texto que eles foram julgados e condenados, naturalmente. Aí no versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno, mais dois elementos. A morte, essa morte que você vê aí, a pessoa morreu e tal. A morte e o inferno, para onde as pessoas que viviam, que estavam, porque a pessoa, por exemplo, hoje morre, se ela morre sem Jesus, ela vai direto para o inferno. E eles vendem orações aí para salvar, não tem salvação. Isso é conversa fiada. Isso é engano, é mentira, engano, é uma maior enganação, uma maior mentira, não existe isso. Morreu minha filha, vai direto para o inferno, sem mais delongas, vai direto para o inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a primeira morte não é a pior. A pior é a segunda morte. A primeira morte todos nós iremos passar. Mas a segunda, só quem realmente não teve compromisso nenhum com Jesus. Quer dizer, dentro do lago de fogo estão primeiro o diabo, a besta e o falso profeta. Agora soma-se a eles a morte e o inferno. Então nós temos 5 elementos lá, quando fala inferno, fala todos os demônios. E no versículo 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o 6º elemento que vai para dentro do lago de fogo são as pessoas que não viveram a sua fé no Senhor Jesus. Se você não está vivendo a sua fé no Senhor Jesus, minha amiga, e se você morrer, você vai primeiro para o inferno, e depois do julgamento, você vai para o lago de fogo e enxofre, onde há tormentos por toda a eternidade, não vai ter fim. Essa é a verdade. Se você aceita, se você não aceita, se você crê, se você não crê, não vai fazer nenhuma diferença para mim e nem para quem crê, mas vai fazer para você. Diz aqui o texto sagrado, capítulo 21, versículo 5: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é ilusão, não é emoção, não é entusiasmo, não é lorota, não é história, não é parábola. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, Jesus, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, covarde não é aquela pessoa que tem medo de atravessar a rua, pegar o elevador. Não, covarde é aquela pessoa que
não assume a sua fé diante do mundo, que tem vergonha de Jesus, tem vergonha de ser pichado de careta, de fanático, tem vergonha de falar, de professar, de confessar Jesus diante dos amigos incrédulos, que tem vergonha de Jesus. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai. Que me negar, também o negarei. Ele diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, os que não creram, aos abomináveis, e os abomináveis, você pode verificar direitinho, aqueles que vivem na carne, aos assassinos, e assassino aqui não são apenas aqueles que matam outras pessoas, mas que odeiam também, aos impuros, quem vive na impureza, tudo que é impuro é contra Deus. Portanto, traição, adultérios, essas coisas todas. Aos feiticeiros, bem direto. Aos idólatras, aqueles que idolatram não apenas os filhos ou os pais, ou as pessoas, ou aos santos, mas também idolatram o dinheiro. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você quiser, leia a Bíblia por si próprio, tire as suas próprias conclusões. Apocalipse capítulo 20 e 21. Leia com carinho, leia meditando, leia perguntando. Eu estou correndo aqui porque o tempo está passando, eu gostaria de falar mais a respeito, mas é isso que acontece, ou que vai acontecer com essas pessoas. Ah, pastor, mas eu era da igreja. Você era da igreja, pertencia à igreja, era membro da igreja, mas você não era parte do corpo do Senhor Jesus. Então você fica de fora. Não é porque você é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, não é porque você é pastor, ou é obreira, ou obreiro, nada disso garante. Ah, é bispo, nada disso garante o seu lugarzinho lá. O que garante a nossa salvação é o nosso compromisso, é você vivenciar a sua fé a cada dia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, sacrifique a si próprio. Tome a sua cruz, sacrifique a sua vontade. E siga-me, sacrifique o seu eu. É sacrifício, sacrifício e sacrifício. Não é nada fácil, não é nada simples, não é nada como as pessoas podem imaginar. Não é fácil, não, é difícil. É muito difícil, mas dificílimo, é o maior milagre, é uma pessoa ter a sua vida transformada, o paralítico andar, o morto ressuscitar, o cego enxergar, o canceroso ficar curado, etc, o aidético ficar curado, são milagres extraordinários, maravilhosos, mas o maior dos milagres, ou o milagre dos milagres, é a pessoa deixar de ser o que era para ser uma nova criatura, é ter uma nova cabeça, um novo coração, uma nova vida. É aquela pessoa que andava numa direção e ela dá um giro de 180 graus, ela passa a andar na outra direção. Isso se chama conversão. E o novo nascimento acontece com a ação do próprio Espírito Santo. É só Ele que pode fazer isso. Mas a conversão é sua. A conversão é a sua parte. Você que tem que mudar. Você que tem que sair do pecado, deixar o pecado, aquilo que não presta, para seguir aquilo que serve de acordo com a palavra de Jesus. Porque se você não fizer isso, enquanto está vivo, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, onde há tormento de dia e de noite por toda a eternidade. É por isso que eu prego o Evangelho.
É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós abrimos igrejas, é por isso que nós investimos pesado na salvação de almas. Quem crê e for batizado, disse Jesus, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Quando ele fala crê, quem crê, não é aquela pessoa que acredita, não, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus. Não, crer é diferente do acreditar. Acreditar é como se você estivesse namorando ou amaziado. E crer é você se entregar para outra pessoa num compromisso permanente, sério, é o casamento. Isso que se chama crer. Crer no Senhor Jesus, quer dizer, dê a sua vida para Jesus. Viva com a sua fé nele. Faça dele o centro da sua vida. Tudo funcione dentro dessa fé de entrega total, incondicional e irrestrita. Se você crê assim então você será salvo. Do contrário, crê porque eu pertenço à igreja, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Nada disso vai garantir a sua salvação. O que garante a salvação é uma vida de sacrifício, é você viver para sua esposa, é você viver para o seu marido, é viver uma vida correta, íntegra, é uma vida sem mentira, uma vida sem engano, é uma vida sincera, é uma vida sem hipocrisia, é uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida com o coração puro. É isso que faz a diferença. Você ser honesto com Deus. Porque se isso não acontecer, minha amiga, meu amigo, lago de fogo e enxofre por toda a eternidade.